Olá, seguidores de Cristo! Já demonstrou o amor de Deus para alguém hoje? Ainda dá tempo. A gente quer fazer aqui um panorama dos capítulos 2 a 5 de Isaías. Falei lá no nosso Instagram, geração de underline amor. Vou colocar aqui no vídeo. Segue a gente lá. Eu falei lá para a gente ler, para a gente ter insight juntos. Então vamos lá. No início do capítulo 2, a gente vê de novo que é uma visão que Deus dá a Isaías para o povo de Israel, para Jerusalém, para o povo de Judá. Então nisso a gente vê que Deus ele fala diretamente para o povo, mas ele também fala diretamente para a gente. Né? Todo o livro de Isaías ele tem uma aplicação prática para o povo daquela época e profecias e coisas também que remontam o futuro, remontam o fim dos tempos, remontam o Apocalipse. A gente vai ver só. Verso 2 já. Verso 1 a gente viu que a mensagem é para o povo de Israel. No verso 2 a gente vê que no tempo do fim. Esse tempo do fim realmente está relacionado ao nosso tempo do fim, né? Os dias que vamos viver mais para frente com a volta de Jesus. Também era uma mensagem para o povo de Israel, né, falando sobre a destruição deles e que Deus iria fazer seu nome ser conhecido nesse tempo do fim. Né? Mas a gente vê Isaías nesse trecho, né, do verso 2 ao verso 5, ele fala muito sobre uma paz, sobre Deus ser o único Deus adorado. No verso 4 a gente vê, né, que nenhuma nação vai guerrear contra a outra, então essa paz utópica, que para a gente não é uma realidade, ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, toda vez que vê alguma coisa meio utópica, é uma profecia escatológica, uma profecia do tempo do fim da volta de Jesus. No verso 6, Isaías fala sobre a corrupção do Oriente. Né? Então, o povo de Israel estava sendo corrompido pelos povos ali ao redor dele. Então, a gente vê também que essa é uma mensagem direta para o povo de Israel, como a gente tem frisado aí nesse vídeo e no anterior. A gente vê também no capítulo 2, no verso 12, ele fala: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo. Então ele faz uma menção da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, né? Desse dia do Senhor, bem grande, assim. Vê aqui no verso 19 um cenário um pouco apocalíptico, um pouco assim, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Aqui a gente vê, né, sobre a destruição de Jerusalém, né, a destruição do povo de Israel, que viria o dia em que isso iria acontecer, como também a gente remonta para a volta de Cristo, né, nesse dia do Senhor, que aí sai de baixo, meu amigo. Aí se mete na caverna mesmo, porque o negócio vai ficar complicado. No capítulo 3, ele fala um pouco sobre uma crise de liderança ali do povo de Israel, que a gente também vai ver um pouco disso quando a gente estudar o capítulo 6. No capítulo 3, a gente vê aqui que a liderança do povo de Israel está de cabeça para baixo. A gente vê que o negócio está deturpado, né, nessa liderança do povo de Israel, que ele até fala que meninos eles se atreviam contra anciãos. E anciãos, né, nessa época, eles eram muito respeitados. Então, olha a ousadia desses meninos. Então, a liderança estava um caos no povo de Israel, valores completamente deturpados e alterados, né? Upside down. A gente vê depois, no verso 16 em diante, que Deus ele usa uma figura de linguagem que são os adornos das mulheres da época para mostrar o orgulho do povo e essa presunção com o uso dessas joias e dizendo que Deus ele iria tirar joia por joia que ele tinha descrito, né? Ele vem descrevendo joia por joia e depois ele falando que vai tirar joia por joia, porque o povo de Israel não está mais na bênção de Deus, porque eles quebraram a aliança. O capítulo 4 ele é bem curtinho. No verso 2 a gente vê aí uma expressão renovo do Senhor. Essa expressão também é usada para Jeremias e ela aponta diretamente para Jesus. Vai apontar, né, para essa descendência de Davi, vai apontar para o Messias que viria. Ele seria o orgulho e o adorno, né, da terra de Israel por ter sido descendente de Davi. No verso 5, Isaías faz uma alusão ali direta com Deus libertando o povo de Israel do Egito, mostrando que Deus é quem protege eles, Deus é um Deus santo e que a sua presença santa precisa estar no meio de um povo santo. Por isso que Deus sempre fala para o povo se lavar, para o povo se limpar, mas não é só o exterior, é o interior também. O povo ser puro e santo de
corpo e alma, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, essa preocupação grande que Deus tem comigo, com você e tinha com o povo de Israel no passado. Capítulo 5, o iniciozinho dele, a gente já viu no vídeo passado. Se você não viu ainda, vê aqui em cima, que fala sobre a canção da vinha. E vou relembrar o que mais Deus tem que fazer por nós, a não ser o seu sacrifício na cruz que Cristo já fez. Deus já fez tudo por mim e por você, e nós temos acesso a isso por meio da graça, que é de graça. Basta a gente aceitar o seu sacrifício, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, praticar a nossa religião pura, que a gente também falou no outro vídeo. E assim nós seremos moldados ao caráter de Cristo e vamos morar com Ele nos céus. Vamos ser uvas boas e vamos produzir bons frutos. E isso será visto não só por Deus, mas por toda a sociedade. Do verso 8 em diante, a gente tem 6 ais, que é uma partícula hebraica, mas que não é coisa muito boa, né? Só pelo nome do próprio português, ai, lá vem também. A gente tem 6 ais no verso 8, 11, 18, 20, 21 e 22. Deus ele fala nesse trecho, né, que é o do verso 8 em diante, até o fim do capítulo 5, sobre a maldade do povo, sobre a sua ganância, sobre a autocomplacência, que é eles tentando se auto-justificar. A gente vai ver aí uma perversão moral, ilusões de grandeza e, de novo, autocomplacência e abusos sociais. Com isso, Deus, no final do capítulo 5, ele dá uma descrição um pouco assustadora do exército assírio que viria assolar Jerusalém, e que os caras seriam imbatíveis, eles estavam conquistando tudo, e isso chegaria ao povo de Judá, porque não teriam mais a bênção de Deus e a sua proteção, então, inevitavelmente, eles chegariam e arrasariam tudo, como realmente fizeram. Deus, ele dá chances, Deus, ele dá oportunidades, tanto quanto deu ao povo de Israel através de seus profetas, a gente se voltar para ele, da gente se realmente converter dos nossos maus caminhos, a gente fazer realmente uma conversão, e Deus ele promete as nossas bênçãos, como a gente já viu, de que no capítulo 1 ele promete que aos obedientes eles comerão os melhores frutos da terra. Se você assistiu tudo e gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, vamos distribuir esse canal para mais pessoas e temos um encontro marcado debaixo da árvore da vida lá no céu. Um abraço!